Já imaginou abrir um livro e sentir uma conexão instantânea, como se o autor estivesse falando diretamente com a sua alma? Isso não é mágica, é a ciência encontrando a arte. Seja muito bem-vindo ao canal Jornada da Mente Criativa. Hoje, na parte 1, vamos desvendar por que a autenticidade é a chave que transforma palavras em virais e conecta você a milhões de leitores. E a resposta é simples: nós nos conectamos com o que é real. Pesquisas comprovam. O psicólogo Robert Cialdini, em seu livro As Armas da Persuasão, mostra que a afinidade nasce da identificação. Nós nos ligamos a autores que parecem ser como nós, e Jonah Berger, autor de Contágio, reforça: sentimentos fortes impulsionam o compartilhamento. A autenticidade é o combustível que acende esses sentimentos, transformando palavras em momentos vividos. Pense em Virginia Woolf, em Mrs. Dalloway. Ela mergulha nos pensamentos mais íntimos da personagem, revelando seu eu verdadeiro. Isso ressoa profundamente porque, como explica o psicanalista Carl Jung, o eu autêntico combate as máscaras sociais que usamos. Ele nos afasta dos clichês vazios e estimula nosso crescimento pessoal, a nossa individuação. Essa ideia não é nova. Northrop Frye, em sua Anatomia da Crítica, mostra como os arquétipos literários espelham padrões universais da nossa mente, verdades que vêm de dentro. Mikhail Bakhtin vai além, defendendo a polifonia de vozes, onde múltiplos tons independentes criam diálogos reais. Como na vida, esse poder da autenticidade não se limita aos livros. No mundo digital, o YouTube premia conteúdo real. Brian Dean, o especialista em SEO do Backlinko, observa que laços emocionais aumentam o tempo de visualização. E Matt Gillen, que investiga os algoritmos, confirma: a prova social, a sensação de que todo mundo está vendo, impulsiona os virais. A autenticidade é o gatilho para tudo isso. Ela ativa até a química do nosso cérebro. Um estudo de Tiffany Love sobre oxitocina e dopamina revela como esses hormônios forjam laços e constroem fãs leais, tanto em vídeos quanto em livros. Christian Montag, pesquisando o vício em aplicativos como o TikTok, descobriu que o conteúdo real, servido num fluxo contínuo, prende a nossa atenção de forma poderosa. E no marketing, Marco Merisavo aponta que o marketing de guerrilha prospera em choques de realidade. É o ouro viral. Pense em Casey Neistat, que compartilha sua vida de forma crua em vlogs cheios de coração, ou em Mr. Beast, que impulsiona testes ousados e transparentes que bilhões de pessoas assistem. Mas essa busca pela verdade tem raízes muito mais antigas e misteriosas. Em 1947, os manuscritos do Mar Morto foram desenterrados. Eram textos bíblicos autênticos, escondidos por séculos, que revelaram histórias de fé genuínas e questionaram o que sabíamos sobre as origens da religião. Ou pense nas tábuas da Epopeia de Gilgamesh, de 2100 a.C. Gravadas em argila suméria, elas contam uma busca heróica que espelha nossos medos mais profundos e, por isso, ainda nos cativa hoje. E que tal o manuscrito Voynich, um código indecifrável do século XV, cheio de plantas desconhecidas e estrelas estranhas? Sua autenticidade é debatida até hoje. É uma fraude elaborada ou sabedoria perdida? Esse mistério acende teorias infinitas. A Pedra de Roseta, achada em 1799, desbloqueou os hieróglifos egípcios, permitindo que as vozes autênticas dos faraós fossem ouvidas e mudando nossa visão da história. Assim como a inscrição de Beistun, no Irã, um conto de Dário, o Grande, gravado em uma rocha que provou a precisão dos relatos antigos. A neurociência moderna confirma essa magia. Varreduras de ressonância magnética mostram picos de empatia quando lemos narrativas reais. A dopamina recompensa a conexão e a oxitocina constrói confiança. É o que o artigo de Love, de 2014, já apontava. Hormônios impulsionam nosso desejo social, criando leituras viciantes. Isso se conecta aos princípios de persuasão de Cialdini, que são como atalhos mentais para a sobrevivência. Reciprocidade, consistência, prova social, autoridade, gosto e escassez. Todos esses gatilhos são ativados pela autenticidade.
E em sua edição de 2021, Cialdini adiciona o princípio da unidade, o sentimento de pertencimento a um grupo que é a base das comunidades de fãs. O modelo STEPS de Jonah Berger detalha como isso se torna viral. Conteúdo com moeda social nos faz parecer inteligentes. Gatilhos nos fazem lembrar da mensagem no dia a dia. Emoção nos agita. Público torna a ideia visível. Valor prático ajuda as pessoas. E histórias criam uma embalagem memorável. Pense no vídeo Will It Blend, que viralizou ao simplesmente misturar gadgets caros num liquidificador. A surpresa e a admiração, emoções de alta excitação, impulsionam mais compartilhamentos do que sentimentos calmos. Sua escrita pode e deve imitar isso. A polifonia de Bakhtin, observada nos romances de Dostoiévski, onde as vozes dos personagens colidem de forma independente, cria uma verdade que emerge do diálogo. É o oposto de um autor que impõe sua única visão. É a vida real, com todas as suas contradições. Após a pandemia, um estudo de Montag de 2022 mostrou que os algoritmos ficaram ainda melhores em entregar um fluxo de informação de qualidade e personalizado, prendendo os usuários mais fundo. Curiosamente, eles notaram diferenças culturais. Malaios, por exemplo, buscam mais a novidade, o que se liga a esse desejo universal por autenticidade. Até o marketing de guerrilha evoluiu. Segundo uma revisão de Merisavo de 2023, ele agora usa surpresas no ambiente, emboscadas de marca e eventos que se enraizam na cultura local para gerar compartilhamentos virais. Pense nas acrobacias da Red Bull. É emoção autêntica em escala máxima. Os vlogs de Casey Neistat, com suas edições cruas e vulnerabilidade, influenciaram milhões. E a estratégia do MrBeast é uma aula. Ele vaza thumbnails para fazer testes A/B, cria momentos grandiosos de uau para gerar admiração e usa dados para refinar cada detalhe. Por trás de tudo isso está a tecnologia. Um artigo de 2016 sobre as redes neurais do YouTube explicou como o sistema seleciona candidatos, ranqueia os melhores e personaliza nosso feed, prevendo o tempo de visualização. A autenticidade é um dos sinais mais fortes que o algoritmo procura. Essa busca por autenticidade nos leva de volta aos mistérios antigos. O pergaminho de cobre de Qumran, um mapa de tesouro em código, é real ou mito? O debate sobre as riquezas do Templo de Jerusalém continua desde 1952. A Tábua de Esmeralda, com sua sabedoria alquímica, é um texto antigo genuíno ou uma falsificação medieval? Sua influência no ocultismo é inegável. Na China, em 1900, os manuscritos de Dunhuang foram achados em uma caverna. Eram pergaminhos budistas que revelaram conhecimento autêntico da Rota da Seda e idiomas perdidos, escondidos por eras. No Tibete, o Kangyur, o cânone sagrado, foi inscrito em pedras preciosas, um ato de preservação que confere autenticidade sagrada. Todos esses achados, antigos e modernos, nos mostram uma verdade universal. A autenticidade perdura no tempo. Ela cria um legado que pode se tornar viral. Agora, o desafio é espelhar esse poder nas suas palavras e construir o seu gancho. Na próxima parte, vamos explorar como criar uma persona autêntica e usar o poder do contraste para cativar ainda mais seus leitores. Fique ligado! Se você curtiu essa jornada, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Obrigado por assistir e até a próxima. Bem-vindos de volta à segunda parte da nossa jornada. Se na primeira parte arranhamos a superfície, agora vamos mergulhar fundo. Autenticidade ou persona? Qual máscara você está usando para escrever? Vamos desvendar isso juntos, porque milhões de leitores estão esperando pela sua verdade. Pense nisso. Autenticidade é o seu verdadeiro eu. Suas cicatrizes, suas alegrias, tudo transbordando para de página. Já a persona é uma máscara, uma fachada social, como o grande psiquiatra Carl Jung a definiu. É o que a gente mostra para o mundo, mas que muitas vezes esconde nossa essência. Na escrita, essa diferença é brutal. Personagens autênticos nascem de experiências reais, de conflitos que você sentiu na pele. Já as personas criam estereótipos,
bonecos sem vida que não conectam com ninguém. O crítico Northrop Frye falou sobre arquétipos que emergem da nossa psique genuína. E Mikhail Bakhtin celebrou a polifonia, múltiplas vozes independentes que dão força e verdade a uma história. Pense nas suas séries favoritas. Quantas vezes vemos um personagem lutando para se encaixar, usando uma persona que o leva à alienação? É um drama universal. Jung até classificou essas máscaras em 4 tipos: a individual, a genérica, a coletiva e a performativa. E hoje, elas evoluíram para o mundo digital. É aqui que a mágica viral acontece. O psicólogo Robert Cialdini nos ensina que a afinidade é uma arma poderosa de persuasão. E o que cria mais afinidade do que a autenticidade? Jonah Berger, autor de Contágio, explica o conceito de moeda social. Quando compartilhamos algo genuíno e inteligente, nossa própria imagem melhora. As pessoas querem compartilhar conteúdo real que as faça parecer bem. E no universo digital, isso se espalha como fogo. O YouTube sabe disso. Paul Covington, que analisou as redes neurais da plataforma, revelou que os algoritmos priorizam conteúdo relevante e autêntico. Eles sabem o que é de verdade. A ciência comprova essa conexão. A neuroeconomista Tiffany Love descobriu que a autenticidade libera oxitocina, o hormônio do amor, criando um vínculo poderoso com o público. Conteúdos honestos nos colocam em estado de flow, como aponta Christian Montag. E até táticas de marketing de guerrilha, como as de Marco Merisavo, precisam de uma essência verdadeira para funcionar, para criar aquela surpresa que ninguém esquece. Vamos ver isso na prática. Virginia Woolf, em Mrs. Dalloway, fez uma crítica feroz à sociedade de sua época. A personagem Clarissa vive essa tensão constante entre sua persona pública e seu eu interior. E o personagem Septimus, ele é um reflexo direto das próprias lutas de Woolf com sua saúde mental. Por que isso ressoa tanto até hoje? Porque é real, é visceral. Então, como rejeitar as personas e abraçar sua verdade? Comece mapeando suas experiências. Faça um diário. Pratique a introspecção. Pergunte-se: o que realmente me move? O que me assusta? É daí que nascem personagens vivos que emocionam e engajam de verdade. Mas essa luta entre o eu verdadeiro e a máscara não é de hoje. É uma história antiga, fascinante. Arqueólogos que estudaram múmias colombianas de 1216 a 1797 usaram tecnologia para remover digitalmente as máscaras mortuárias. E o que eles encontraram? Rostos escondidos por séculos cobertos por resina e cera, uma criança, uma mulher, 2 homens, rituais que ocultavam a identidade até mesmo na morte. Na Sibéria, há 2000 anos, as máscaras Tastik eram feitas de gesso sobre os mortos, escondendo o eu verdadeiro. E as misteriosas máscaras fenícias encontradas na Sardenha? Seus sorrisos enigmáticos de terracota provavelmente disfarçavam emoções reais. Pense no teatro grego. Os atores não mostravam seus rostos, eles vestiam personas, máscaras com características exageradas para amplificar um papel. O público via a máscara, não o homem. A icônica máscara de Tutankhamon, de ouro puro, velava o faraó, protegendo sua persona divina na vida após a morte. A própria palavra persona em Roma significava uma máscara legal. Os cidadãos adotavam papéis sociais que muitas vezes escondiam quem eles realmente eram. A história está cheia de identidades ocultas que nos intrigam até hoje. O Homem da Máscara de Ferro, um prisioneiro francês do século XVII, cuja identidade secreta inspirou romances e teorias sem fim. D.B. Cooper, o sequestrador que em 1971 saltou de um avião com uma mala de dinheiro e nunca mais foi visto. Kaspar Hauser, o menino selvagem que apareceu na Alemanha em 1828 com uma história de confinamento que até hoje é disputada. E claro, Jack, o Estripador, o assassino de 1888 que aterrorizou Londres e cuja identidade permanece um dos maiores mistérios da história. Todos eles, de certa forma, são personas, máscaras que escondem uma verdade que talvez nunca conheçamos. E hoje,
Essa dinâmica se transferiu para as redes sociais e os efeitos não são nada bons. Um estudo de 2020 na revista Nature mostrou que postar um eu autêntico está ligado ao bem-estar, enquanto criar um falso eu aumenta a ansiedade. Outro artigo de 2025 no PMC revela que apresentar uma versão falsa de si mesmo eleva a avaliação do medo nos outros. O uso excessivo de mídias, a comparação social constante, tudo isso reduz nossa autoestima. A ciência é clara, a expressão autêntica é um caminho para uma vida mais satisfatória. A pandemia da Covid-19 intensificou tudo isso. Narrativas pessoais e histórias sobre a crise ajudaram a desvendar desigualdades e a revelar o verdadeiro eu das pessoas. O teletrabalho mudou nossas identidades profissionais. Vimos uma explosão de comportamentos de autoconforto. A ficção pós-2020 começou a refletir essa sociedade transformada, com eus escondidos vindo à tona. As crises moldam quem somos, e isso é matéria-prima pura para a escrita. A neurociência mostra o que acontece no nosso cérebro. Escaneamentos de ressonância magnética funcional revelam que histórias reais ativam áreas de recompensa. A dopamina nos premia pela conexão e a oxitocina fortalece os laços. É química, é biologia. O Framework Steps de Jonah Berger é um guia para o viral. Moeda social, gatilhos, emoção, público, valor prático e histórias. Conteúdo autêntico acerta em cheio em vários desses pontos, principalmente na emoção e nas histórias. É por isso que funciona. O caminho é claro. Evite a alienação da persona. Mapeie suas vivências, pratique a introspecção e construa personagens e narrativas que ressoam com a verdade. É isso que prende a atenção. É isso que cria fãs. No nosso próximo vídeo, vamos aprofundar ainda mais as teorias e dar ferramentas práticas para você aplicar tudo isso. Agora, eu quero saber de você. Qual personagem ou autor você sente que é 100% autêntico? Deixe sua resposta nos comentários. Se você está gostando dessa jornada, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nada. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Bem-vindos à parte 3 da nossa jornada. Hoje vamos mergulhar fundo e desvendar teorias que vão revolucionar a sua escrita. Prepare-se, porque o que você vai aprender aqui pode transformar completamente a forma como você cria conteúdo. A autenticidade não é apenas uma palavra da moda, é a chave para criar obras que ressoam e viralizam. E para entender isso, vamos recorrer a gigantes do pensamento. Vamos começar com Carl Jung. Ele nos apresenta o conceito de persona. Pense na persona como uma máscara social que todos nós usamos. É a imagem que projetamos para o mundo, uma forma de nos encaixarmos e sermos aceitos. No entanto, Jung argumenta que essa máscara muitas vezes esconde nosso verdadeiro self, a nossa essência autêntica. A busca pela autenticidade para Jung é um processo de individuação. É quando começamos a integrar as diferentes partes da nossa psique, a remover as máscaras e a nos tornarmos quem realmente somos. Na escrita, isso significa evitar personagens que são apenas estereótipos vazios e criar figuras complexas, cheias de verdade. Em sua obra Psicologia e Alquimia, de 1944, ele detalha como essas máscaras, embora nos protejam, também podem nos aprisionar e distorcer nossa verdadeira voz. Libertar essa essência é o primeiro passo para uma escrita poderosa. Pense nisso. Você usa máscaras na sua escrita? Agora vamos para Northrop Frye e sua teoria dos arquétipos. Frye, em sua obra monumental Anatomia da Crítica, de 1957, argumenta que todas as histórias que contamos são baseadas em padrões universais. Os arquétipos. Estes são modelos narrativos que habitam nosso inconsciente coletivo. Ele divide as narrativas em 4 categorias principais ou mitos: a comédia que move do caos para a ordem, o romance com heróis idealizados em busca de uma missão, a tragédia que mostra a queda do herói e a ironia que subverte as expectativas. Entender esses moldes não é sobre copiar fórmulas, mas sim sobre usar uma estrutura que o público reconhece instintivamente.
É como ter um mapa para construir personagens e enredos que parecem familiares, mas que você preenche com detalhes únicos e autênticos. Ao usar arquétipos, você cria personagens profundos que tocam a psique humana em um nível fundamental. Em seguida, temos Mikhail Bakhtin e seu conceito revolucionário de polifonia. Imagine um romance onde cada personagem tem sua própria voz, sua própria consciência, completamente independente da voz do autor. Isso é polifonia. Bakhtin, em Problemas da Poética de Dostoiévski, de 1984, mostra como Dostoiévski criava diálogos onde múltiplas perspectivas e ideologias colidem, sem que uma domine a outra. Isso cria uma riqueza de realismo impressionante. A história se torna um diálogo vivo entre consciências. Na era digital, a polifonia é mais relevante do que nunca. É sobre permitir que diferentes vozes e verdades coexistam no seu trabalho, refletindo a complexidade do mundo real. Mas como essas teorias se conectam com o sucesso viral hoje? Estudos recentes mostram que a persona, a máscara de Jung, pode bloquear a autenticidade online. Um estudo no ResearchGate de 2022 revelou que narrativas criadas após a pandemia, que mostravam lutas internas e vulnerabilidade, geraram muito mais conexão. As pessoas estão cansadas da perfeição fabricada. Robert Cialdini, em seu livro Influência, reforça isso com o princípio da prova social. Conteúdos autênticos geram confiança. Quando vemos que outras pessoas se conectam genuinamente com algo, somos mais propensos a confiar e a nos engajar também. A autenticidade é um gatilho poderoso para a prova social. E Jonah Berger, autor de Contágio, explica que as histórias são o veículo perfeito para mensagens virais. E que tipo de história é mais compartilhada? Aquelas que são genuínas, que provocam emoção real. A autenticidade é o combustível que faz uma história viajar. No YouTube, a coisa fica ainda mais clara. Brian Dean, o especialista do backlinko, mostra com dados que vídeos que transmitem uma essência verdadeira têm um tempo de exibição maior. As pessoas ficam porque sentem uma conexão real. Matt Gillen, que analisa os algoritmos, confirma. O engajamento inicial, crucial para o sucesso de um vídeo, depende da verdade que o criador transmite nos primeiros segundos. A neurociência também entra em campo. Tiffany Love, em um estudo de 2014, mostra como interações sociais autênticas liberam dopamina e oxitocina, os hormônios da motivação e da conexão. Quando seu conteúdo é autêntico, você está literalmente criando uma reação química positiva no cérebro do seu público. Christian Montag, em pesquisas de 2022, fala sobre o estado de flow. A autenticidade pode criar uma espécie de vício positivo, fazendo com que as pessoas queiram voltar para mais daquela conexão genuína. Criadores de sucesso aplicam isso, mesmo sem saber os nomes das teorias. Casey Neistat, com seus vlogs, aplica a polifonia de Bakhtin, misturando sua voz com as vozes da cidade e das pessoas que encontra. MrBeast testa os arquétipos de Fry em seus desafios épicos, que se baseiam em desejos e medos humanos universais, acumulando bilhões de visualizações. A busca pela autenticidade na escrita não é nova. Ela tem raízes profundas na história da humanidade. Se viajarmos no tempo, encontramos a Tábua de Uruk, de 300 a.C. A primeira forma de escrita, o cuneiforme, não era usada para poesia épica, mas para registros autênticos de comércio, leis e o dia a dia. Era a verdade gravada na argila. Mais tarde, os pergaminhos de Ebla, na Síria, por volta de 2400 a.C., nos deram arquivos reais. Eram as vozes autênticas de reis e administradores ecoando através dos milênios. E a estela de Hammurabi, de 1750 a.C., gravou um código de leis estabelecendo uma verdade legal e social para toda uma civilização. A autenticidade era e ainda é a base da confiança e da ordem social. Mas a história também nos deixou mistérios que nos lembram como a autenticidade pode ser frágil e como a interpretação é complexa. O disco de Festus, encontrado em Creta, de 1700 a.C., contém símbolos que até hoje ninguém conseguiu decifrar. É uma voz do passado que permanece silenciosa,
um quebra-cabeça de autenticidade. E o manuscrito de Hohonc, um código húngaro supostamente do século XIII, tem sua própria autenticidade questionada por muitos estudiosos. Seria uma fraude elaborada ou uma linguagem perdida? Esses mistérios nos ensinam uma lição valiosa. A autenticidade não é apenas sobre ser verdadeiro, mas também sobre ser compreendido e acreditado. A ciência moderna continua a validar essas ideias antigas. Um estudo com ressonância magnética funcional de 2023 mostrou que, quando ouvimos histórias autênticas, áreas do cérebro ligadas à empatia e à teoria da mente são ativadas. Nós literalmente sentimos o que o narrador sente. A dopamina sobe, a oxitocina nos conecta. Uma pesquisa prevista para a revista Frontiers em 2025 sugere que narrativas polifônicas, como as de Bakhtin, ativam redes neurais sociais, fazendo-nos sentir parte de uma comunidade de vozes. As teorias de Fry sobre arquétipos propostas em 1951 encontram eco na psicologia evolucionista, que vê esses padrões como ferramentas de sobrevivência social. E Jung, em 1959, já ligava o processo de individuação e a autenticidade à saúde mental. A recente crise global apenas intensificou essa necessidade. Um estudo da SAGE de 2024 revela que, em tempos de crise, as pessoas buscam desesperadamente por autenticidade como uma âncora em um mundo incerto. Então, como aplicar tudo isso? Comece a pensar como um arquiteto de narrativas. Use as teorias como suas ferramentas. Crie personagens com vozes diversas e independentes, como na polifonia de Bakhtin. Use os arquétipos de Fry como a fundação, mas construa sobre eles com detalhes únicos e surpreendentes. E o mais importante, siga o conselho de Jung. Questione suas máscaras. Ouse ser vulnerável. Rejeite a persona perfeita e mostre a sua verdade. É aí que a mágica acontece. É aí que você deixa de ser apenas mais um criador de conteúdo e se torna um contador de histórias que as pessoas amam, confiam e compartilham. Na próxima parte, vamos analisar um exemplo clássico e ver como essas teorias foram aplicadas na prática para criar uma obra-prima atemporal. Mas antes, quero saber de você. Qual dessas teorias mais ressoou com o seu processo criativo? Jung, Fry ou Bakhtin? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua perspectiva enriquece nossa discussão. Obrigado por me acompanhar nesta imersão teórica. Se você está gostando de desvendar os segredos da escrita, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a continuação. Até a próxima! Bem-vindos à parte 4 da nossa jornada. Hoje vamos mergulhar fundo em um exemplo prático que vai transformar a sua escrita. Preparem-se para entrar no universo complexo e fascinante de Virginia Woolf com sua obra-prima, Mrs. Dalloway. Transição suave para uma nova cena. Imaginem a Londres do pós-guerra. A cidade tenta se reerguer, mas as cicatrizes são profundas. É nesse cenário que conhecemos Clarissa Dalloway. Por fora, ela é a anfitriã perfeita, uma socialite que se move com graça e elegância, sempre performando para a sociedade. Mas por dentro reside um universo de reflexões sobre identidade, o tempo que passa e as escolhas que nos definem. Clarissa vive uma tensão constante entre sua persona pública e seu eu autêntico. Woolf usa essa dualidade para criticar as máscaras que a sociedade nos impõe, revelando a fragilidade que todos nós tentamos esconder. É uma dança delicada entre o que mostramos e o que realmente somos. E então, temos Septimus Warren Smith. Ele é o espelho sombrio de Clarissa. Um veterano de guerra traumatizado, completamente isolado em seu próprio mundo interno. Septimus reflete as próprias lutas mentais de Virginia Woolf, mostrando um personagem cujo núcleo de identidade nunca se formou de verdade, perdido em um labirinto de dor e confusão. Sua história é um grito silencioso sobre os custos invisíveis da guerra e do conformismo. Estudos recentes nos ajudam a entender a genialidade de Woolf. Um artigo de 2019 chamado Being vs. Being analisa exatamente essa performance social como uma barreira para a autenticidade,
e outro de 2020 sobre a composição da identidade, investiga como fragmentos do nosso eu se manifestam em narrativas complexas como a de Mrs. Dalloway. Então, como podemos aplicar essa profundidade na nossa própria escrita? O primeiro passo é prático. Mapeie suas próprias vivências. Quais são as suas máscaras? Quais são as suas lutas internas? Use essas verdades para criar personagens que respiram, que são autônomos e que não são apenas um amontoado de clichês. Exercícios de introspecção, talvez guiados por meditação, podem nos ajudar a acessar essas camadas mais profundas e evitar estereótipos. Agora, vamos conectar isso com a ciência da persuasão. O renomado psicólogo Robert Cialdini falaria da autoridade na obra de Woolf. Ela não apenas conta uma história, ela domina a psicologia humana com uma autoridade que nos prende. Essa maestria gera afinidade, fazendo com que nós, leitores, nos conectemos profundamente com os personagens, mesmo que eles tenham vivido há um século. Jonah Berger, especialista em viralização, diria que o segredo aqui é a emoção. A admiração que sentimos pela profundidade da escrita de Woolf, a tristeza pela dor de Septimus, a empatia pela solidão de Clarissa, tudo isso prende a nossa atenção. Não conseguimos parar de ler. E a personalização, Paul Covington do Google nos ensinaria que narrativas personalizadas, que parecem falar diretamente com nossas experiências, ranqueiam muito melhor nos algoritmos. Ao explorar os mundos internos de seus personagens, Woolf cria uma experiência única para cada leitor, como se a história fosse só nossa. Essa conexão é quase química. A neurocientista Tiffany Love conecta a empatia que sentimos pela história com a liberação de oxitocina, o hormônio do amor. Nós formamos laços emocionais reais com Clarissa e Septimus, e o psicólogo Christian Montag chama isso de imersão. Narrativas tão autênticas nos levam a um estado de flow, onde o mundo ao redor desaparece e só a história importa. Uma pesquisa de 2022 confirmou exatamente isso. Marco Merizavo, um especialista em engajamento, destacaria o elemento surpresa. Os mundos internos de Woolf, com suas reviravoltas e revelações chocantes sobre a condição humana, nos pegam de surpresa e nos mantêm completamente engajados. Pensem em criadores modernos. Casey Neistat filma suas lutas cruas com uma autenticidade que nos desarma. Mr. Beast encena atos de bondade que, apesar de grandiosos, tocam nossos corações porque falam de um desejo humano universal. Eles, à sua maneira, aplicam os mesmos princípios de Woolf. Essa luta entre o eu público e o eu privado não é nova. Ela ecoa através da história na arqueologia. Pense nas máscaras funerárias de Sican, no Peru, por volta de 900 d.C. Feitas de ouro e turquesa brilhantes, elas escondiam rostos reais, que só agora, em pleno século XXI, estamos começando a revelar com raios-x, ou o sarcófago de Pacal, no México, de 683 d.C. Uma obra-prima esculpida em jade que vela uma identidade real por trás de camadas e mais camadas de símbolos. Esses mistérios nos cativam. E a famosa Máscara de Agamenon, na Grécia, de 1500 a.C., uma peça reluzente de ouro micênico cuja autenticidade é debatida há séculos. A busca pela verdade é atemporal. Essa busca nos leva até a caverna de Altamira, na Espanha. Há 35 mil anos, nossos ancestrais já pintavam nas paredes das cavernas figuras que sugerem emoções humanas complexas, uma tentativa primal de expressar o mundo interior. A ciência moderna valida o poder dessa escrita. Um estudo de fMRI de 2023 mostrou que, ao ler histórias como as de Woolf, as áreas do nosso cérebro ligadas à empatia se ativam intensamente. A dopamina e a oxitocina aumentam, nos dando prazer e nos conectando à narrativa. Um estudo da revista Frontiers, projetado para 2025, promete aprofundar ainda mais essa conexão. E isso é mais relevante do que nunca. Uma pesquisa no ResearchGate de 2022 notou que, após a pandemia, as narrativas que exploram o nosso mundo interior ganharam uma força global. Estamos todos buscando mais autenticidade, mais conexão. Então, a lição de hoje é esta: aplique o método Woolf.
Pegue um diário e escreva. Escreva reflexões como Clarissa, explore as sombras como Septimus, seja vulnerável na página. A teórica Júlia Kristeva, em 1980, já ligava esse tipo de escrita à cura emocional. E o filósofo William James, lá em 1884, defendia a sinceridade como a essência de toda grande arte. É isso que cria um impacto duradouro. No nosso próximo vídeo, vamos explorar uma emoção poderosa e muitas vezes negligenciada: o desprezo. Por enquanto, quero saber de vocês. Que emoções a história de Clarissa e Septimus desperta em você? Deixe seu comentário aqui embaixo. Muito obrigado por assistirem. Se você está gostando desta série, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo episódio. Até lá! Olá, mentes criativas! Bem-vindos de volta à nossa jornada para desvendar os segredos da escrita que explode em virais. Eu sou o seu guia e, junto com minha equipe de especialistas, estamos aqui para transformar a maneira como você conta histórias. Hoje, na parte 5, vamos explorar uma ideia poderosa e contra-intuitiva: como o desprezo pode revelar as mais profundas virtudes. Parece estranho, não é? Mas pense comigo. Ao desafiar valores que você ou sua sociedade rejeitam, você expõe a verdadeira essência do que realmente importa. É nessa tensão, nesse conflito, que nascem as narrativas que ecoam na alma do leitor. O grande filósofo Friedrich Nietzsche já falava sobre isso. Em sua obra-prima, Assim Falou Zaratustra, ele argumentava que criticar os valores dos outros é uma forma de autoafirmação, um jeito de fortalecer e dar brilho às suas próprias crenças. Não se trata de odiar por odiar, mas de usar o contraste para iluminar o seu próprio caminho. E essa ideia não parou no século XIX. O pensador Roland Barthes, em O Prazer do Texto, nos mostrou que existe um prazer imenso no confronto intelectual. Ele diferenciava os textos que apenas nos confortam daqueles que nos provocam um êxtase, um momento que desestabiliza e nos força a pensar. É essa desestabilização que queremos criar na sua escrita. Essa dinâmica vai além da filosofia. Estudos mais recentes mostram como as virtudes e os valores não são fixos. Eles nascem de fatores sociais, de embates e de críticas. Robert Cialdini, o mestre da persuasão, nos ensina sobre o princípio da escassez. Aquilo que é raro, diferente ou até mesmo proibido se torna mais valioso. Quando você apresenta uma virtude que sobreviveu à crítica e ao desprezo, ela se torna rara e, portanto, extremamente cativante para o público. Jonah Berger, autor de Contágio, explica isso através dos gatilhos. Uma crítica bem colocada a algo do cotidiano pode servir como um gatilho, fazendo as pessoas se lembrarem constantemente da sua mensagem. Pense nos 6 princípios da viralidade de Berger. A crítica pode criar moeda social, fazendo quem compartilha parecer inteligente. Pode ser um gatilho, pode gerar emoção forte, pode se tornar pública através do debate, pode oferecer valor prático ao ensinar a pensar diferente. E, claro, pode ser embrulhada em uma narrativa poderosa. Na prática, isso significa que a controvérsia gera retenção. Como aponta Matt Gillen, as pessoas ficam para ver o desfecho de um conflito. A nível biológico, a neurocientista Tiffany Love associa a dopamina, o hormônio da recompensa, à forma como processamos críticas sociais. É um mecanismo que nos prende a atenção. Pense em campanhas virais. A Red Bull não vende apenas energéticos, ela vende um desafio às normas, uma crítica ao comum. O youtuber Casey Neistat construiu sua carreira criticando a vida diária com uma honestidade crua. E o MrBeast? Ele desafia as normas do YouTube com atos ousados e filantropia em escala absurda. Todos eles usam uma forma de crítica para se destacar. Essa técnica é tão antiga quanto a própria civilização. Se olharmos para a arqueologia, vemos essa tensão por toda parte. No templo de Karnak, no Egito, construído há mais de 3.500 anos, os relevos de guerra não mostram apenas batalhas. Eles expõem o conflito entre valores rivais. A famosa máscara de ouro de Tutankhamon, por trás de toda a sua beleza,
oculta críticas sociais e políticas da sua época, velando a essência de um reinado complexo. Mistérios como o manuscrito de Voynich, com seu código indecifrável, nos atraem justamente porque sua essência oculta é fruto de um debate que atravessa séculos. A ciência moderna valida isso. Estudos de ressonância magnética funcional de 2023 mostram como áreas específicas do cérebro são ativadas quando confrontadas com críticas. Isso estimula a reflexão profunda. Pesquisas recentes também indicam que o processamento de emoções complexas, como o desprezo, pode aumentar a liberação de dopamina e oxitocina, criando uma conexão emocional mais forte com a história. Então, como aplicar tudo isso na sua escrita? É mais simples do que parece. Primeiro, faça uma lista de valores, ideias ou comportamentos que você pessoalmente rejeita. Seja honesto. Segundo, construa seus antagonistas a partir dessa lista. Dê a eles uma lógica interna. Faça com que eles acreditem genuinamente nesses valores rejeitados. Terceiro, crie protagonistas virtuosos que representem o oposto direto. O conflito entre eles não será apenas físico, mas ideológico, muito mais profundo e envolvente. Quarto, preste atenção ao ritmo. A tensão deve crescer, explodir e se resolver de uma forma que mantenha o leitor ansioso pelo que vem a seguir. Teste suas cenas, leia em voz alta, sinta o fluxo. A filósofa Júlia Kristeva conecta o desprezo à nossa própria vulnerabilidade. Rejeitamos no outro aquilo que ameaça a nossa identidade. Ao explorar isso na sua escrita, você não está apenas criando um vilão, você está explorando a condição humana. Integrar essa profundidade, talvez até com práticas como a meditação para entender suas próprias aversões, revelará a verdadeira essência dos seus personagens e da sua história. Isso dá poder ao leitor. Ele não é mais um espectador passivo, ele se torna um juiz, forçado a escolher um lado, a confrontar suas próprias crenças. E aí está o segredo. Não se trata de ser negativo, mas de usar a sombra para fazer a luz brilhar mais forte. Ao confrontar o desprezo, você revela virtudes inabaláveis e cria uma narrativa que não será apenas lida, mas sentida e lembrada. Na próxima parte, vamos mergulhar ainda mais fundo em teorias-chave que vão solidificar essa técnica. Mas por agora quero saber de você. Quais valores você está pronto para confrontar na sua próxima história? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos iniciar essa discussão. Obrigado por assistir, por pensar junto comigo e por fazer parte desta comunidade incrível. Se você gostou e quer continuar desvendando os segredos da escrita viral, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar este vídeo. Até a próxima. Bem-vindos a uma jornada intelectual sem precedentes. Hoje, vamos mergulhar fundo nas ideias que transformam o desprezo em uma poderosa ferramenta de revelação na escrita. Como uma equipe de elite no topo do nosso campo, vamos desvendar os segredos que podem fazer suas histórias explodirem em virais. Imagine Friedrich Nietzsche, o filósofo que nos ensinou a desafiar os valores dos outros para fortalecer os nossos. Em sua obra-prima de 1883, Assim Falou Zaratustra, ele não apenas escreveu um livro, ele lançou um manifesto. Nietzsche propõe que a verdadeira autenticidade literária nasce da resistência ao poder normativo, da coragem de dizer não ao que a sociedade impõe como verdade. Isso não é apenas rebeldia, é uma forma sofisticada de autoafirmação. Cada palavra escrita contra a corrente se torna um ato de resistência cultural, uma declaração de independência intelectual. Pense em como isso pode transformar uma simples narrativa em um movimento. Agora vamos trazer Roland Barthes para a conversa. Em seu livro O Prazer do Texto, de 1973, Barthes faz uma distinção genial. Existe o prazer e existe o bliss, que podemos traduzir como gozo ou êxtase. O prazer é o conforto, a leitura que nos agrada e confirma o que já sabemos. É como um abraço quentinho. Mas o bliss é um terremoto. É o texto que nos desestabiliza, que nos choca, que quebra nossas expectativas e, nesse processo, revela camadas de significado que jamais imaginaríamos. É nesse desconforto que a verdadeira arte acontece. Nietzsche, em Além do Bem e do Mal,
já mostrava como a crítica molda as virtudes de uma sociedade. Não é à toa que estudos pós-modernos, como os explorados em Nietzsche on Art, continuam a desvendar essa influência. A crítica não destrói, ela esculpe, mas como isso se torna viral? Aqui entram os gigantes do comportamento humano. Robert Cialdini, em seu clássico Influence, nos mostra o poder do princípio da unidade. Quando você critica uma ideia, você não está apenas atacando um conceito, você está forjando uma identidade de grupo com todos que concordam com você. Suas palavras criam um nós contra eles. No mundo digital, isso é combustível para o engajamento. Jonah Berger, autor de Contágio, complementa essa visão. Para uma ideia se espalhar, ela precisa ser visível e carregada de gatilhos emocionais. Uma crítica bem feita é exatamente isso, um gatilho poderoso que torna uma ideia pública e impossível de ignorar. O YouTube sabe disso. Paul Covington, um dos engenheiros por trás do algoritmo, revelou como a plataforma ranqueia relevância. Conteúdos desafiadores que geram debate e crítica naturalmente se destacam. Eles provocam uma reação, e reação significa atenção. Agora vamos para a neurociência, a ciência por trás da magia. Tiffany Love e outros pesquisadores associam recompensas sociais como o sentimento de pertencimento a um grupo crítico, a picos de dopamina. Um estudo de 2014 chegou a conectar a oxitocina, o hormônio do vínculo, ao engajamento que vemos em grupos com opiniões fortes. Christian Montague observou como a controvérsia pode gerar uma forma de adição, onde entramos em estados de flow durante debates acalorados. Uma pesquisa de 2022 confirmou isso com dados culturais. O confronto de ideias nos prende. Estratégias de emboscada, como analisadas por Marco Merisavo, usam o Big Data para amplificar críticas e torná-las virais. É um jogo de xadrez digital. Vejamos exemplos práticos. Casey Neistat. Seus vlogs crus e sem filtros são puro bliss de Bartes. Ele desestabiliza a expectativa de um vlog polido e, ao fazer isso, cria uma conexão autêntica e inquebrável com seu público. E MrBeast? Ele é o mestre da desestabilização. Seus atos inesperados, que quebram todas as normas sociais e de conteúdo, não apenas viralizam, eles acumulam bilhões de visualizações, redefinindo o que é possível na plataforma. Essa tensão, essa crítica, não é uma invenção moderna. A arqueologia nos mostra que isso está em nosso DNA. Vamos viajar no tempo. A pirâmide de Chichén Itzá, no México, por volta de 600 d.C. As representações de sacrifícios que hoje nos chocam já eram, na época, uma forma de contestar e reafirmar poder, revelando profundas críticas sociais. Em Angkor Wat, no Camboja, por volta de 1100, as esculturas de guerra não apenas glorificam a batalha, elas embutem desafios éticos complexos sobre a natureza da violência. E os mistérios? As linhas de Nazca, no Peru, 500 a.C. Gigantescos desenhos que só podem ser vistos do céu. O que são eles, senão um questionamento dos valores terrestres, uma crítica à nossa perspectiva limitada? A Pedra de Roseta, de 196 a.C., é literalmente a tradução de críticas culturais antigas, permitindo que uma voz de resistência ecoasse por milênios. A ciência mais recente valida tudo isso. Um estudo de fMRI de 2023 mostrou que, ao ouvirmos narrativas críticas, áreas específicas do nosso cérebro se ativam de forma intensa, e um estudo previsto pela Frontiers para 2025 já indica que os níveis de dopamina sobem durante narrativas de confronto. Nós somos biologicamente programados para nos interessarmos pelo desafio. No mundo pós-pandemia, a narração de histórias ganhou um novo papel. O filósofo Paul Ricoeur argumenta que a narrativa é o nosso mecanismo fundamental para dar sentido a eventos disruptivos, como um trauma coletivo. A história reconfigura nossa experiência do tempo. A literatura e a narração de histórias hoje assumem o papel de sábio, aquele que revela as fissuras na sociedade e em nós mesmos, ampliadas pela crise que vivemos. Um estudo da ResearchGate de 2022 já destaca o crescimento de temas de resistência social em histórias modernas. Então, como aplicar tudo isso na sua escrita?
É hora de ser ousado. Use seus diálogos para criticar valores estabelecidos. Utilize o desprezo não como maldade, mas como um bisturi para revelar a essência autêntica de um personagem ou de uma ideia. Teste suas ideias, crie pequenos workshops com leitores e peça feedback honesto. Lembre-se das palavras de Nietzsche em 1885. A ousadia é a faísca da criação, e de Barthes, que nos ensinou a elevar o leitor à posição de co-criador da obra. A tensão que você cria não é um defeito, é um convite à participação. Para ir ainda mais fundo, integre práticas como a meditação. Acessar suas próprias camadas profundas de pensamento vai enriquecer suas narrativas com uma tensão real e palpável. Na próxima parte, vamos analisar um exemplo prático com a obra de Salinger. Mas, por agora, a pergunta é para você. Que valores da nossa sociedade você mais gostaria de questionar na sua escrita? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos iniciar essa conversa. Obrigado por se juntar a nós nesta exploração. Se você quer continuar desvendando os segredos da escrita viral, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima! E aí, pessoal, prontos para mais uma dose de inspiração? Bem-vindos à parte 7, onde vamos desvendar os segredos da escrita autêntica que explode em virais. Milhões de leitores estão esperando por você. Hoje, nosso grande mestre é J. D. Salinger, com sua obra-prima de 1951, O Apanhador no Campo de Centeio. O protagonista, Holden Caulfield, é a personificação da rebeldia. Ele despreza a falsidade do mundo adulto e, nesse desprezo, revela virtudes escondidas, como uma busca desesperada por integridade. Sabe quando ele critica todo mundo? Isso não é só implicância. É uma janela para sua própria insegurança, criando uma tensão narrativa que nos prende do início ao fim. Alguns analistas, como Zecur em 2016, até veem uma inspiração bíblica, como em Isaías 22:5, para a ética quase distópica das suas críticas. É a análise existencialista em sua forma mais pura. Mas como a gente transforma isso em prática na nossa escrita? Simples. Comece listando os valores que seus personagens rejeitam. Isso vai te ajudar a criar antagonistas complexos e poderosos. Em contraste, seus protagonistas podem ser a personificação das virtudes opostas. Essa dialética, como Max Sweeney já apontava em 1987, é a alma de uma boa história. Pinsker, em 93, chamou isso de inocência sob pressão. É o conflito que gera ouro narrativo. Agora, vamos conectar isso com a psicologia por trás da viralização. Robert Cialdini, em seu livro Influência, fala sobre a prova social. Holden, com toda a sua rebeldia, reflete e, ao mesmo tempo, critica os valores do seu grupo. Ele é um espelho e nós nos vemos nesse espelho. Jonah Berger, autor de Contágio, mostra como emoções fortes, especialmente a raiva e a indignação, são combustíveis para o compartilhamento. A crítica de Holden acende essa faísca. No mundo digital, isso se traduz diretamente em engajamento. O especialista Brian Dean, da Backlinko, sabe que títulos críticos e provocadores aumentam a taxa de cliques. E quando seu conteúdo gera debate, ele ganha backlinks, os votos de confiança da internet que disparam seu ranking nos mecanismos de busca. Matt Gillen observa que desafios a normas sociais são um prato cheio para a viralidade, algo que MrBeast faz com maestria em suas competições malucas. Mas não para por aí. A confiança, ou a falta dela, é crucial. Tiffany Love conecta o desprezo à quebra de confiança, e um estudo de 2014 mostra como a ocitocina, o hormônio do amor, fortalece laços, ou nos faz sentir traídos quando eles se rompem. A rebeldia de Holden também ativa em nós o que Christian Montag chama de busca pela novidade. Nosso cérebro anseia por experiências novas, e uma narrativa que quebra padrões, como mostra uma pesquisa de 2022, nos coloca em estado de fluxo. Estratégias criativas de outros mestres confirmam isso. Marco Merisavo usa humor crítico para surpreender. Casey Neistat transforma críticas pessoais em vlogs hilários. Eles não têm medo de apontar o dedo.
e isso cria uma conexão autêntica com o público. Essa necessidade de desafiar o status quo não é de hoje. A arqueologia nos mostra isso. Pense em Machu Picchu, no Peru, erguida por volta de 1450. Ela não é só uma cidade nas nuvens. É um símbolo da resistência inca contra a expansão e a imposição de valores. E em Pompeia, na Itália, soterrada em 79 d.C., os grafites nas paredes eram cheios de críticas e sátiras sociais. A voz do povo eternizada na pedra. Mistérios antigos também carregam essa centelha de rebeldia. O disco de Festus, de Creta, de 1700 a.C., com sua escrita indecifrável, é visto por alguns como uma forma de rebeldia codificada. A famosa Pedra de Roseta de 196 a.C. não serviu apenas para decifrar hieróglifos. Ela traduziu decretos que, em sua essência, eram críticas e ajustes culturais da época. E a ciência moderna valida o poder dessa rebeldia. Um estudo de fMRI de 2023 mostrou que, quando lemos narrativas críticas e rebeldes, áreas específicas do nosso cérebro, ligadas à análise e à emoção, se acendem. A dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa, aumenta. Um estudo da Frontiers, projetado para 2025, vai aprofundar como isso funciona. O fato é, nosso cérebro adora um bom rebelde. Especialmente agora. Uma pesquisa da Sage, de 2024, revela que no mundo pós-pandemia, as narrativas de resistência e rebeldia ganharam ainda mais força. As pessoas estão buscando histórias que questionem a autoridade e celebrem a individualidade, como aponta um artigo da ResearchGate de 2022. Então, como aplicar tudo isso? Use o desprezo e a crítica para esculpir seus personagens. Teste esses sentimentos em diferentes arcos narrativos. Pense em Nietzsche, que em 1885 já falava sobre a resistência como força vital. Ou em Julia Kristeva, que em 1980 conectou a vulnerabilidade humana à abjeção, aquele sentimento estranho que temos ao confrontar o que é rejeitado pela sociedade. Integrar diários ou monólogos internos, como Salinger fez, pode trazer uma autenticidade avassaladora, uma curiosidade fascinante. O Apanhador no Campo de Centeio foi um dos livros mais banidos em escolas americanas por sua linguagem e temas, e o próprio Salinger se tornou um recluso após o sucesso estrondoso, fugindo da mesma falsidade que seu personagem tanto odiava. Zekur, em sua análise, diz que a obra é um testemunho da crise existencial do século XX, e mesmo hoje, como aponta o Michigan Daily, em uma releitura de 2025, a obra continua a ressoar, provocando novas interpretações. A arqueologia romana também nos dá exemplos, com as sátiras de Juvenal e os mosaicos que ridicularizavam o poder. A ciência cognitiva, em estudos de 2025, está ligando a leitura de narrativas rebeldes a um aumento da empatia, ativando a amígdala em exames de fMRI. Ler sobre rebeldia literalmente nos torna mais humanos e conectados. Use essa força na sua criação. Na próxima parte, vamos explorar o poder da personificação para dar vida a conceitos e emoções. Mas antes, me conta aqui nos comentários. Qual história ou personagem rebelde mais te inspira? Obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu essa análise profunda, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo episódio. Até lá! Bem-vindos, criadores de universos! Entramos agora na 8ª parte da nossa jornada para desvendar os segredos da escrita que explode em virais. Hoje, vamos mergulhar em uma técnica que separa os bons contadores de histórias dos lendários, a personificação abstrata. É aqui que damos vida, alma e voz a ideias. Imagina se a liberdade não fosse apenas um conceito, mas um personagem. Uma figura com cicatrizes de batalhas passadas, olhos que brilham com esperança e uma voz que inspira revoluções. Ou se o medo fosse uma sombra que sussurra dúvidas, não apenas uma sensação, mas uma entidade com suas próprias motivações. Ao personificar abstrações, transformamos o intangível em algo palpável, algo com que seu público pode se conectar, discutir e até mesmo se apaixonar. Essa técnica não é nova, é ancestral.
Pensemos em alegorias narrativas que constroem camadas e mais camadas de significado. O teórico Angus Fletcher, lá em 1964, definiu a alegoria como um modo simbólico de falar outro, de dizer uma coisa querendo dizer outra, criando uma lógica dinâmica que prende a mente. É como dar ao vazio uma presença contraditória, uma forma de tornar o nada em algo. Paul Ricoeur, um gênio da filosofia, chamou a metáfora de um erro produtivo. Ao suspender a realidade literal, nós abrimos um portal para a imaginação, criando um excedente de significado. Sua audiência não apenas entende, ela sente, ela interpreta, ela preenche as lacunas com suas próprias experiências. É por isso que estudos recentes, como o de Honaker em 2017, mostram como personificar emoções na literatura contemporânea gera uma resposta muito mais profunda nos leitores. O poder dessa técnica é validado pela ciência da persuasão. Robert Cialdini, em seu livro Influence, mostra como figuras de autoridade e símbolos nos convencem. Uma figura alegórica, como a justiça com sua balança e espada, é um atalho mental poderoso. Jonah Berger, autor de Contágio, reforça isso ao explicar que as ideias mais virais são aquelas com valor prático e gatilhos mentais. E o que é mais contagiante do que uma ideia que caminha e fala? Grandes criadores já usam isso, talvez até sem perceber. Casey Neistat personifica o cotidiano, transformando a rotina em uma aventura épica. MrBeast pega conceitos abstratos como generosidade ou desafio e lhes dá uma escala monumental, um wow factor que nos deixa de queixo caído. É a transformação de uma ideia em um evento espetacular. Para nos inspirarmos, vamos fazer uma viagem no tempo, uma verdadeira arqueologia de ideias. Visitemos Stonehenge, na Inglaterra. Aqueles círculos de pedra erguidos há 5.000 anos não são apenas rochas, eles personificam os ciclos cósmicos, o tempo, a conexão entre o céu e a terra. Ou vamos ainda mais longe, para Göbekli Tepe, na Turquia. Com quase 12.000 anos, seus pilares esculpidos não são apenas estruturas, são personificações de crenças antigas, deuses esquecidos e uma visão de mundo que só podemos imaginar. E as linhas de Nazca, no Peru? Figuras gigantes que só podem ser vistas do céu, personificando animais míticos e mensagens para os deuses. O mistério encanta, ele engaja. A ciência moderna confirma o que nossos ancestrais sabiam por intuição. Estudos de fMRI, a ressonância magnética funcional, mostram que nossos cérebros se iluminam de maneira única quando processamos alegorias. Uma pesquisa projetada para 2025 pela Frontiers busca provar que imagens simbólicas podem, de fato, aumentar a liberação de dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa. Narrativas simbólicas geram respostas emocionais mais intensas e duradouras. Isso não é apenas arte, é neurociência. Então, como aplicar isso na sua escrita, agora mesmo? É simples. Pegue um conceito abstrato. Pode ser a esperança, o desespero, a inveja ou a solidão. Agora, dê a ele traços humanos. Qual é a sua voz? Como ele anda? Quais são suas motivações, seus medos, seus sonhos? Crie um conflito real para esse personagem. A esperança luta contra o cinismo. A solidão busca desesperadamente por conexão. Comece com roteiros curtos. Escreva uma cena. Mostre para alguém e peça feedback. Eles sentiram algo pelo seu personagem abstrato? Eles se conectaram com ele? A obra de Ricoeur nos inspira a usar a imaginação, enquanto a de Fletcher nos guia na construção de camadas simbólicas. Uma dica poderosa: integre meditação ou momentos de silêncio ao seu processo criativo. Isso ajuda a acessar uma intuição mais profunda, a ouvir a voz desses personagens que já vivem dentro de você. Pensemos em exemplos clássicos. Kafka, em O Processo, não descreveu apenas a burocracia, ele a personificou como uma entidade labiríntica, opressora e ilógica que esmaga o indivíduo. A burocracia se tornou o monstro da história. Vamos a um exercício prático. Escolha a solidão. Não a descreva como um sentimento. Dê a ela uma forma. Talvez seja um velho bibliotecário que conhece todas as histórias do mundo.
mas não tem com quem compartilhá-las, ou talvez seja uma astronauta flutuando no espaço, cercada pela imensidão silenciosa do universo. Escreva uma pequena cena com esse personagem. Qual é o seu objetivo? O que ele faz? Dê voz à solidão. Ao dominar a personificação abstrata, você não estará mais apenas contando histórias. Você estará criando mitologias. Seus personagens se tornarão símbolos que ecoarão na mente e no coração do seu público por muito, muito tempo. Na próxima parte, vamos explorar as teorias narrativas que dão estrutura a essas ideias poderosas. Mas por enquanto, quero saber de você. Que ideia ou conceito você está ansioso para personificar? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Vamos começar a criar juntos. Muito obrigado por assistir. Se este conteúdo abriu sua mente para novas possibilidades, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder o próximo episódio. Até lá! Olá, mentes criativas! Bem-vindos à parte 9 da nossa jornada para desvendar os segredos da escrita autêntica que explode em virais. Hoje, vamos mergulhar fundo em conceitos que prometem transformar a maneira como vocês contam histórias. Milhões de leitores esperam por vocês e as chaves estão na alegoria e na metáfora viva. Estão prontos para explorar esse universo simbólico? Vamos começar com Angus Fletcher. Em seu livro seminal de 1964, Allegory, ele não define a alegoria apenas como uma simples correspondência de símbolos, mas como um modo de pensamento, uma lógica dinâmica que dá vida a abstrações. Pense na raiz da palavra, falar outro. É sobre construir uma narrativa que opera em duas camadas simultaneamente, transformando conceitos complexos, como o amor ou a justiça, em personagens e jornadas palpáveis. Mais tarde, em 1996, Teskey aprofundou essa ideia, explorando a relação fascinante e, por vezes, sombria entre alegoria e temas como a violência. Agora vamos para o filósofo Paul Ricoeur e sua obra-prima de 1975, A Metáfora Viva. Ricoeur nos apresenta uma ideia radical. A metáfora não é um mero enfeite de linguagem, mas sim um erro categorial deliberado. É um equívoco lógico que, ao invés de causar confusão, força nossa imaginação a criar um novo significado. Quando dizemos que o tempo é um ladrão, sabemos que literalmente não é. Mas essa tensão, essa referência suspensa, abre um espaço para uma nova compreensão sobre perda e transitoriedade. Kaplan, em 2003, explorou como essa teoria crítica de Ricoeur pode ser aplicada, e estudos mais recentes, como o de Honaker, em 2017, mostram como as metáforas são cruciais para expressar e entender emoções na literatura. Até mesmo Fowler, em 1984, já traçava a linhagem das alegorias até as narrativas poderosas da Bíblia medieval, mostrando o poder duradouro dessa técnica. Mas como isso se aplica ao mundo digital e viral? Aqui entram os gigantes do marketing e da psicologia. Robert Cialdini, em seu livro Influence, nos ensina sobre o princípio da reciprocidade, que pode ser ativado através de símbolos poderosos, gerando engajamento profundo. Jonah Berger, autor de Contágio, fala sobre gatilhos ou disparadores. Uma metáfora bem construída é o gatilho emocional perfeito, conectando sua mensagem instantaneamente ao público. Brian Dean, da Backlinko, nos mostra como otimizar até mesmo as descrições simbólicas para SEO. Quando seu conteúdo ressoa simbolicamente, ele atrai backlinks de sites de autoridade, sinalizando para os mecanismos de busca que sua mensagem é relevante e valiosa. Indo além, Matt Gillen propõe uma taxonomia alegórica para o conteúdo digital. Em vez de classificar histórias apenas pelo gênero, ele sugere que as classifiquemos pelo tipo de experiência emocional e intelectual que elas provocam. O foco muda do o que acontece na história para que ela serve para o espectador. É por isso que os maiores canais do YouTube conseguem criar estruturas narrativas com uma profundidade que prende a atenção por horas. A neurociência também entra em jogo. Tiffany Love, em um estudo de 2014, demonstrou como imagens simbólicas podem modular hormônios como a ocitocina,
o hormônio do apego, aprofundando a imersão emocional. Christian Montag, em 2022, confirmou que a qualidade da informação simbólica, o uso de metáforas ricas, pode induzir estados de flow, aquele sentimento de imersão total. É o segredo por trás do poder de criadores como Casey Neistat, que integra metáforas visuais em seus vlogs, e MrBeast, que constrói gigantescas histórias simbólicas que cativam bilhões. Para entender a profundidade disso, vamos fazer uma viagem no tempo. A arqueologia é uma fonte inesgotável de inspiração simbólica. As pirâmides de Gizé, construídas por volta de 2630 a.C., não são apenas túmulos, são uma alegoria da eternidade, uma representação do caminho da alma para as estrelas. O templo de Abu Simbel, de 1260 a.C., com suas esculturas colossais, é uma metáfora visual do faraó como um deus na terra. A grande esfinge, guardiã enigmática, simboliza o mistério da existência. E Stonehenge, com seus círculos de pedra alinhados aos ciclos solares, é uma alegoria do tempo e da conexão cósmica. Esses mistérios, como o indecifrado manuscrito Voynich, nos fascinam porque personificam o conhecimento perdido, um segredo que nossa mente anseia por desvendar. A ciência moderna valida esse poder ancestral. Estudos de fMRI de 2023 mostram que, quando nos deparamos com metáforas, áreas do cérebro associadas ao pensamento criativo e à resolução de problemas se iluminam. Um estudo da Frontiers, previsto para 2025, investiga como narrativas alegóricas aumentam a liberação de dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa. Isso explica por que nos sentimos tão bem ao entender uma história complexa. Uma pesquisa da Sage de 2024 revelou que, no cenário pós-pandemia, as narrativas simbólicas ganharam ainda mais força como forma de processar respostas emocionais coletivas. Então, como aplicar tudo isso na sua escrita? Comece a tecer alegorias e metáforas vivas em suas narrativas. Não as trate como decoração, mas como o motor da história. Vamos a um exercício prático. Personifique o medo. Em vez de dizer "o personagem sentia medo", transforme o medo em um guardião sombrio. Dê a ele motivações. Por que ele protege o personagem? De que ele o protege? Crie um conflito interno. Talvez o guardião, ao tentar proteger, esteja na verdade aprisionando. Teste essa ideia em um roteiro curto. Veja como a história ganha profundidade e ressonância. Explore as obras de Kafka, que usava a burocracia como uma alegoria esmagadora da alienação moderna. Como Walter Benjamin apontou, a obra de Kafka não apenas descreve, ela ilumina a condição humana. Lembre-se, cada metáfora é uma ponte, cada alegoria é um universo esperando para ser explorado. Ao integrar suas reflexões pessoais, você confere autenticidade e cria camadas de significado que convidam o leitor a voltar, a refletir e, o mais importante, a se conectar. Na nossa próxima e última parte, vamos analisar um exemplo prático da obra de Kafka e amarrar todas as pontas da nossa jornada pela escrita autêntica. Mas antes de irmos, quero saber de você. Qual metáfora te inspira ou marcou sua vida? Comente aqui embaixo. Adoro ler suas histórias. Muito obrigado por me acompanhar nesta exploração profunda. Se você está descobrindo novos mundos na sua escrita, não se esqueça de curtir, compartilhar este vídeo com outros criadores e se inscrever no canal para não perder a conclusão épica da nossa série. Até a próxima! Chegamos ao fim, pessoal. Bem-vindos à 10ª e última parte da nossa série, Segredos da Autenticidade na Escrita que Explodem em Virais. Que jornada incrível foi essa! Hoje vamos fechar com chave de ouro, unindo teoria e prática para que você possa, finalmente, criar seu próprio personagem inesquecível. Vamos começar com um mestre da angústia, Franz Kafka. Em sua obra-prima de 1925, O Processo, o personagem Joseph K. é a personificação da ansiedade existencial e do absurdo burocrático. Ele nos faz sentir o peso de um universo hostil e opressivo. Como o crítico Stanley Korngold bem apontou, para entender Kafka, não basta olhar para a história, é preciso prestar atenção fundamental à forma literária.
A estrutura, o estilo, o tom, tudo isso constrói o significado. Conteúdo e forma são uma coisa só. Agora, vamos trazer isso para a sua realidade. Prepare-se para um exercício prático. Primeiro, escolha um conceito abstrato que ressoe com você. Pode ser solidão, liberdade, esperança, qualquer um. Agora, vamos dar vida a ele. Atribua traços humanos a esse conceito. Dê a ele um nome, uma história, motivações claras e, o mais importante, conflitos reais. Como a esperança reagiria a uma traição? Como a solidão se comportaria em uma festa? Teste isso escrevendo roteiros curtos de umas 500 palavras. O segredo aqui é a vulnerabilidade. Permita que fragmentos da sua própria vida, suas próprias emoções, alimentem essa criação. Pense em Stephen Dedalus, o alter ego de James Joyce, em Retrato do Artista quando Jovem. Vemos o despertar intelectual do autor através do personagem. Ou Meursault, de O Estrangeiro, de Albert Camus, a personificação do absurdismo. Ele confronta a hipocrisia da sociedade com uma indiferença que, paradoxalmente, revela uma forma de virtude. Você pode usar até mesmo o desprezo para destacar as qualidades internas de um personagem, mostrando o que ele valoriza ao rejeitar o mundo ao seu redor. Para facilitar ainda mais, estruturei um passo a passo para você. Anote aí. Passo 1. Defina os pontos básicos. Dê um nome, idade e um fundo cultural ao seu personagem. Isso cria a fundação. Passo 2. Crie uma backstory. O que aconteceu com ele antes da sua história começar? Esses eventos do passado constroem profundidade e explicam suas motivações no presente. Passo 3. Atribua traços consistentes. Combine forças e fraquezas que fazem sentido juntas. Use suas próprias características como inspiração para garantir a autenticidade. Passo 4. Desenvolva conflitos internos. As batalhas mais interessantes acontecem dentro da mente. Integre dilemas éticos e lutas emocionais que o forcem a fazer escolhas difíceis. Passo 5. Teste o personagem em arcos narrativos. Escreva algumas cenas-chave para ver como ele reage e se desenvolve ao longo do tempo. O fluxo da história parece natural? Passo 6. Revise com leituras beta. Este passo é crucial. Peça a amigos de confiança para lerem e darem feedback honesto sobre a história, os personagens e o ritmo. A autenticidade é validada quando outras pessoas se conectam com sua criação. A ciência por trás disso é fascinante. Robert Cialdini, em seu livro Influence, fala sobre o poder do compromisso e da consistência. Quando criamos um personagem com traços consistentes, ele se torna mais crível e real para o leitor. Jonah Berger, autor de Contágio, reforça a importância de histórias com finais impactantes que geram emoções memoráveis. E a neurociência confirma. Estudos recentes de fMRI mostram que o ato de criar ativa a rede de modo padrão do nosso cérebro, a mesma área ligada à nossa identidade e memórias, liberando dopamina e nos colocando em estado de fluxo. A própria história da humanidade é uma prova do nosso desejo de criar. Desde as pinturas de 17 mil anos na caverna de Lascaux, na França, que são consideradas as primeiras narrativas humanas, até os mistérios de engenharia de Machu Picchu, no Peru, nós sempre fomos contadores de histórias e criadores de enigmas. Sua escrita é parte dessa tradição milenar. E algumas curiosidades para te inspirar. Você sabia que o processo de Kafka só foi publicado após sua morte? Ou que James Joyce foi um pioneiro da técnica do fluxo de consciência? E Camus, o mestre do absurdo, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1957. A história está cheia de criadores que ousaram ser diferentes. E assim chegamos ao final da nossa jornada da mente criativa. O maior segredo é este: a autenticidade é o que te torna único, e é isso que viraliza. Sua voz, suas experiências, suas vulnerabilidades. Tudo isso é matéria-prima para criar algo que ninguém mais pode. Foi uma honra absoluta guiar vocês por este caminho. Minha gratidão é profunda a cada um que acompanhou, comentou e aprendeu junto conosco. Agora, a bola está com você. Use o que aprendeu aqui.
Comente abaixo qual foi sua ideia favorita de toda a série e comece a criar seu personagem hoje mesmo. Compartilhe este vídeo com outros criadores que precisam ouvir essa mensagem. Muito obrigado por tudo e muito sucesso na sua escrita. Não se esqueça de se inscrever para não perder nossos próximos conteúdos. Até a próxima!